Shalom, shalom! Bem-vindo a mais este vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre 5 etapas, 5 fases do pecado. Não é um assunto muito gostoso falar de pecado, é muito melhor, tem muitos outros assuntos bem mais agradáveis, mas é saúde para você, é saúde para todos nós, falarmos do pecado, para não sermos presas deste pecado. O pecado, ele é como se o inimigo tivesse um anzol e esse anzol se chamasse anzol da morte e ele te oferece iscas. Como um grande adversário, ele estrategista, com muitas táticas, ele por observação conhece cada um de nós e vai oferecer cada um segundo a sua fraqueza. Para falarmos dessas 5 etapas do pecado, essas 5 fases, está escrito em Tiago, falando sobre essas fases, e eu quero ler com você. Deus nos deixou na palavra alguns avisos para que na estrada da vida, esse percurso que nós temos que percorrer tão curto, porque a vida passa muito rápido, e neste percurso ele deixou alguns avisos para gente não cair em buraco, para a gente não sofrer um grande acidente, e porque quando você começa uma viagem, você quer chegar no seu destino final. Qual é o destino final? É estarmos com Cristo, em Cristo e com Cristo. Vamos então falar da primeira etapa do pecado. Para isso nós vamos ter que ler Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, começando no versículo 13, está escrito o seguinte: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós estamos vendo aqui que é um processo, não é de repente, pequei. Não, o pecado ele começa, aqui começa com a cobiça. O que é a cobiça? Cobiça são os seus maus desejos. Pecar é errar o alvo. E quando você acalenta maus desejos no teu coração, o desejar o pior para a vida de alguém é pecado, sim, porque você está matando o seu irmão. Porque a gente só leva o pecado para o que a gente chama de grandes pecados. Mas tudo que quebra os princípios de Deus, inclusive não amar, não perdoar, também é pecado. Mas vamos observar aqui como é que o pecado acontece. Tudo começa com um estímulo através das portas de entrada do nosso corpo. Esse estímulo, ele vai levar, o estímulo, que é um gatilho, te leva para um pensamento. Tudo te leva a pensar em algo. Vou explicar melhor. No caso de Davi, antes dele pecar com Batseba, não foi assim do dia para a noite. Está escrito que ele olhou Batseba. Quando ele olhou, ele pensou, que mulher bonita, gostaria de me deitar com ela. Você vê que foi o olhar que levou ao pensamento. Até aí ainda não é pecado, porque ele, na questão do olhar, ele poderia desviar o olhar e não olhar mais. Ele pode ter olhado sem perceber. E daqui a pouco, agora se ele permanecer olhando, este é o problema. Aí você vai para etapa 2. A etapa 1, ela tem que ser abortado na etapa 1. Porque na etapa 1 é maus pensamentos e pensamentos acalentados é a etapa 2. Então, quando você está na etapa 1, você já tem que sair. Não, eu olhei, mas não vou permanecer olhando. Eu pensei, mas eu me recuso a continuar pensando sobre isso. Mas quando você vai para a etapa 2, porque Davi foi para a etapa 2, ele pensou e falando em abortar o pensamento ou não, acalentar o pensamento ou não, nós podemos ler em Isaías 59. Isaías 59 está escrito assim, versículo 5.
chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. A palavra começa no versículo 5, chocam ovos de cobra. Chocam ovos de cobra. O mau pensamento, o mau desejo, a cobiça é este ovo de cobra. E se você pode evitar que uma ave ela pouse na sua cabeça? Não, mas você pode evitar que ela faça um ninho. É a mesma coisa. O pensamento chegou, você pode evitar um pensamento chegar? Não, mas você pode evitar continuar pensando, chocar o pensamento, porque se você chocar, vai vir a víbora e essa víbora vai te destruir. Então, o negócio é abortar já na primeira etapa. Primeira etapa, então eu vou ler para você. O pensamento gerado é um pensamento gerado por causa de um estímulo através das portas do corpo das portas de entrada do seu corpo. No caso, os olhos de Davi. Sansão a mesma coisa. Ele teve o estímulo. A Dalila é mais bonita do que as outras mulheres e ele continuou a pensar em Dalila e ele foi e concebeu o pecado. Bom, falando ainda de Davi, Davi olhou, permaneceu olhando, pensou e permaneceu pensando. Este que foi o problema. Vamos para a nossa etapa número 2. Etapa número 2 do pecado. Pensamentos não abortados, mas acalentados, alimentados, como foi no caso de Davi, você começa a maquinar. Bom, ele pensou, ela é uma mulher bonita, gostaria de ter esta mulher. Continuou pensando, o que eu posso fazer? Está vendo? Ele não abortou o pensamento. Não. Como que ele poderia abortar o pensamento? Isso vai ferir os princípios de Deus. Isto vai ferir o coração da minha esposa. Isso vai me afastar de Deus. Isto vai me levar à morte. Porque o pecado, a princípio, ele não é ruim, ele é bom. É por isso que as pessoas decidem pecar, porque é bom, é gostoso, lida com o prazer, mas a consequência, como está escrito em Tiago 1, é a morte. Então, Davi, a partir do momento, no passo 2, pensou, continuou pensando, olhou, continuou olhando, ele já está no passo 2. O passo 2 para o pecado é você continuar pensando e agora arquitetar um plano para tornar real esta vontade, se tornar já não mais uma vontade, mas um ato, uma ação. E ele começou a fazer uma estratégia. Bom, ela está sozinha, ele continuou a pensar. Eu não fui para a guerra, ela está sozinha. Eu vou mandar um recado, vou mandar uma ordem, vou falar que ela venha. Não tem o risco do marido pegar. Eu vou mandar que ela venha para o palácio. Você viu que o plano evoluiu. É a mesma coisa que uma pessoa, ela começa, não tem problema, só estou conversando por WhatsApp, mas daqui a pouco eu estou num passo a mais, porque a etapa vai indo. Você está na etapa 1, etapa 2, ele começou a colocar na sua mente, era um plano. Passou de plano para uma ação. E então, o passo 3 para o pecado, ação número 3 para o pecado, olha o que eu escrevi para você. A ação leva ao prazer. O pecado causa prazer, gera adrenalina, emoção, desejo, muitas vezes sem freio. O pecado é errar o alvo. Você já ouviu falar nisso? Sim, o pecado é errar o alvo. Ser tentado, o que a gente chega na conclusão aqui nessa terceira etapa? Ser tentado não é pecado, porque nós temos um adversário que vai nos tentar. O pecado é você ceder à tentação, que foi o caso de Davi. E o ceder à tentação não foi logo ir para a cama com Batseba, foi ele continuar pensando, arquitetar um plano, envolver mais pessoas nesse plano. Ele deu ordem a alguém para ir na casa de Batseba, dar a ordem a ela para ela vir para o palácio,
você vê que foi um plano executado. E neste momento é como se ele ficasse anestesiado. Um homem com tanta intimidade com Deus, aí tem um outro risco. Tem muitas pessoas que falam, não, eu não corro risco, porque eu amo a Deus, porque eu vou para a igreja, porque eu tenho intimidade com Deus. Davi também. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, hein? Então, aqui então você tem, o processo é pensamento, o pensamento vai gerar uma ação e essa ação vai gerar a morte, vai dar à luz a morte. Então, qual é a quarta etapa? Davi, ele executou um plano, ele fez um plano e executou esse plano. Manda Batseba vir. Batseba chegou. Então, ali ele adulterou. Bom, então já concebeu o pecado. Calma, ainda tem mais etapas. Ele, depois dele acalentar o pensamento, colocar um plano em ação e executar este plano, ainda não é o fim. Ele pecou, ali ele se deitou com Batseba, foi consumado o pecado e ele começou a conviver com o pecado. Quando o povo, essa é a parte 4, a fase 4 do pecado. É você se acostumar com ele, não achar tão ruim assim, não achar tão errado assim. Você começa a conviver com o pecado e esconder o pecado. Essa é a etapa 4. Porque parece, não, já pequei e acabou. Não, se você tivesse pecado e você correr para Deus e se arrepender, não, mas geralmente vai para a etapa 4. E a etapa 4 é conviver com o pecado. Depois que Davi pecou, ele não teve a consciência, ele não sentiu peso na consciência, ele se sentiu bem, ele conviveu, ele não foi confessar para Deus, ele não foi confessar para ninguém. Lembra quando o povo entrou na terra prometida? Eles tiveram um aviso, lá tem inimigo, destrua os inimigos, não conviva com os inimigos, porque se você conviver com os seus inimigos, eles vão ser como espinho na sua carne. Esse foi o aviso de Deus. Acontece que quando você peca e não se arrepende e você convive com o teu inimigo, você se acostuma com o pecado e você já não acha tão errado assim. Você começa a justificar, talvez Davi ele começasse a justificar para ele mesmo, não é porque a minha esposa não supre as minhas necessidades, ela não fala que eu sou o melhor, e ele iria justificar. Ele conviveu, não sentiu peso na consciência e depois de tentar esconder o pecado e de conviver com o pecado, sabe o que está escrito na palavra? Abismo chama abismo. Você ainda está na quarta etapa. E sabe o que acontece? Quando você, ele pecou, já é um abismo, mas chamou outro abismo. Para ele conviver com o pecado, ele começou a colocar outros planos em ação. Abismo chama abismo. Já teve o plano para adulterar. Agora era o plano, depois que ele soube que Batseba ficou grávida, era o plano quando seu marido chegou da guerra e não foi deitar com a sua mulher porque ficou acampado com os soldados fora da casa dele. E Davi falou, não, você tem que ir para sua casa, você está vendo mais plano. A fidelidade do marido de Batseba ao rei era tão grande, a nação era tão grande, que ele falou, não, eu vou ficar com os outros guerreiros, eu não quero ser o único a estar no conforto da minha casa, no acalento da minha esposa, eu vou ficar aqui. Então Davi piorou, abismo chama abismo. Agora Davi já estava dando à luz a um outro pecado, o homicídio. Ainda que ele não tenha matado com a sua própria mão, ele mandou o marido de Batseba para o campo de batalha, onde a batalha estava pior, na linha de frente. E é claro que ele morreu. Então quem matou foi Davi. Então você vê que o pecado vai gerando filhos, outros pecados, quando você decide conviver, justificar e você já não se sente tão mal. Você está com a sua consciência cauterizada. E olha o que Davi fez. Ele disse assim, põe Urias na linha de frente, deixe onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Você consegue imaginar uma palavra dessa sair da boca do adorador Davi?
Eu não estou falando de um idólatra, eu estou falando de um homem adorador, Davi, falando: eu quero que ele seja ferido, eu quero que ele seja morto, ele está atrapalhando o meu plano. Por isso que eu digo que abismo chama abismo. O abismo do orgulho vai fazer com que você chame mais abismo e mais abismo. Todo pecado, porque o pecado não é só o adultério, todo pecado que você começa a esconder, você começa a omitir de todo mundo e você começa a executar outros planos para esconder este pecado. É terrível. Agora veja a quinta fase do pecado. A quinta fase do pecado é o que está escrito aqui na Epístola de Tiago. Está escrito que o pecado gera a morte, e a morte é a consequência do pecado. Davi não se arrependeu, conviveu com o pecado, morreu Urias, e ele manteve em segredo tudo isso, mas como está escrita a palavra, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e como está escrito na palavra, Deus é luz, e aonde tem escuridão, a luz manifesta a escuridão. Não tem como esconder, você tem como esconder das pessoas, mas não de Deus. Mais cedo ou mais tarde vai vir a luz, porque Deus vai trazer isso para que você tenha vida e não morte. É para o teu bem que Ele vai trazer a luz. Você já reparou que quando uma pessoa fala mal de outra, sempre aquela pessoa que foi a vítima da calúnia sempre vai saber, sabe por quê? Porque é assim, o pecado, ele vem à luz, você é exposto pelo pecado, você convive por um tempo com a escuridão, mas logo vai chegar a luz e você vai ser envergonhado, você vai ser humilhado. E aqui foi o caso de Davi. Ele não conseguiu esconder de Deus e Deus mandou o profeta Natã até ele. O profeta foi até ele com uma parábola, o rei de injustiça, o rei falou que mate esse homem que quis a única ovelha desta pessoa. E aí Natã vira e fala: você é o homem, é sobre você que Deus mandou eu vir aqui dizer, você está em pecado, você está no erro. E Davi, naquele momento, Davi não justificou mais, Davi, ele reconheceu o seu erro, Davi, ele se prostrou diante de Deus, ele se arrependeu. Então, na quinta fase, mas Deus disse: tudo bem, perdoar eu perdoo. O que você precisa saber é que todo pecado tem consequência. É a mesma coisa que uma pessoa homicida. Eu me arrependi do homicídio. Deus perdoa, mas e aí? A consequência, tem que ir para a cadeia, tem que pagar com as consequências do seu erro. A mesma coisa Davi. Tá bom, Davi, eu te perdoo, mas você vai ter que conviver com as consequências do pecado. E as consequências do pecado é que o pecado gera morte e vai ter muita morte na sua família. Foi o que o profeta disse. O profeta disse: olha, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou. Isso é Deus falando através do profeta. E tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Deus está falando agora: você vai ter que sofrer as consequências. E qual foi a consequência? Está escrito aqui: a espada nunca se afastou. Ele teve que ver a morte do filho que ele teve com Batseba, ele teve que ser testemunha da morte do seu filho Aminon, que abusou da sua meia-irmã. Ele viu a morte de Absalão, que também o seu filho herdeiro, e ele viu a morte de outro filho, Adonias, cada um por uma razão absurda. Absalão porque traiu o pai, o Aminon porque ele adulterou, pior, né, um incesto, ele violentou a sua meia-irmã. Adonias porque queria pegar o trono no lugar de Salomão. Você está vendo que confusão, quantas coisas o pecado ele gera morte de relacionamento, ele traz. Agora, Deus é poderoso para te perdoar, mas existe consequência. Então o que é melhor? O que é melhor é você fazer o que José fez. Ele fugiu do pecado, ele deixou a mulher de Potifar com a roupa dele na mão, mas ele disse não. Por quê? Porque na hora, olha o processo contrário de José. Enquanto Davi, ele passou pelas 5 fases
fases do pecado, José abortou na primeira fase. Quando a mulher de Potifar veio seduzi-lo, ele não permaneceu olhando para a mulher de Potifar, ele não permaneceu escutando a mulher de Potifar, ele se afastou da mulher de Potifar, ele correu, na verdade, da mulher de Potifar, e ele pensou consigo: peraí, eu vou desagradar a Deus, eu vou perder a presença de Deus, Potifar vai saber, e eu ganhei a confiança de Potifar, eu não quero trair a confiança de Potifar. Então ele abortou um mau desejo, e eu vou ler de novo para você ver como José fez o contrário das 5 fases. Olha, leia comigo de novo, Tiago capítulo 1, está escrito no versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Foi aí. José, você acha que ele não se sentiu atraído e seduzido pela mulher de Potifar? Ele estava sozinho, entristecido no Egito, mas ele abortou. Ele abortou os pensamentos, ele abortou o desejo. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então ele não ficou gerando para dar à luz a esse mau desejo. Ele abortou, eu repito, ele abortou. E quando ele abortou, José não viveu as consequências do erro dele. Ele poderia viver as consequências, ele poderia ter tido um prazer de minutos para uma consequência de vida toda. Então, fuja do pecado, para você não viver as consequências. Agora, quais são as etapas da restauração? Porque Deus é um Deus que restaura. A etapa da restauração, a primeira etapa da restauração é fazer como Davi. No Salmo 32, eu quero ler com você. Davi, ele fala o quanto ele quer se afastar do pecado e se afastou, e qual foi o prêmio dele ter se afastado do pecado. Então eu estou abrindo aqui para a gente ler Salmo 32, o Salmo 51 também, mas o Salmo 32 eu vou ler para você o que Davi disse no versículo 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado é feliz. Então ele está falando: agora eu sou feliz, porque eu pedi perdão e eu me afastei do pecado. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. E olha o que ele diz: enquanto ele estava pecando, o que aconteceu? Enquanto eu calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Mas eu confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É tão bonito você ver no Salmo 32, leia inteiro, como Davi restabeleceu a intimidade, a comunhão com Deus, porque Deus perdoa. A despeito dele ter vivido consequências, Deus perdoou, ele teve nova chance de agradar a Deus e de se afastar do pecado completamente. Então, quais são os 2 passos para a sua restauração? Arrependa-se, peça perdão, e o último passo, e você vai ser perdoado. Deus te perdoa. Corra do pecado, não fique perto da zona de perigo. Conheça a sua fraqueza e se fortaleça para você não cair nessa armadilha, porque o salário do pecado é a morte. Que você tenha uma vida de santidade, porque os sacerdotes, os levitas, eles usavam aqui na testa uma tiara chamado Santidade ao Senhor, com esta inscrição: Santidade ao Senhor. Sabe por quê? Essa é a sua marca. Santidade, santidade nos seus pensamentos, santidade nas suas emoções, santidade nos seus desejos, que você viva santidade, porque a santidade deve ser vivida a cada dia, renunciar à sua carne. Mas do mesmo jeito que tem consequências para o pecado, você tem consequências para a obediência. E essas consequências são as bênçãos de Deus. Então que as bênçãos de Deus venham e te alcancem, e te toquem, e te abençoem. E se você
Quer abandonar o pecado? Faça uma oração agora. Fala: Senhor, eu me arrependo e eu escolho te obedecer e eu abandono o pecado da ira, da mágoa, da falta de perdão, do adultério, o pecado da calúnia. Coloca aí cada coisa que você sabe que você entristece a Deus e seja lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e nós temos muito mais vídeos, porque aqui no canal você tem tanto às 8 horas da manhã quanto às 18 horas você tem conteúdo sendo liberados diariamente. Todos os dias você tem vídeo novo, então não deixe de se inscrever. E se você ama a palavra de Deus, quer aprender, então a área de membros é o local para você. Se inscreva na área de membros, se torne membro e você vai ter 9 cursos à sua disposição. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.